Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia. Bom dia, eu sou o Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Efésios 6, dos versículos 10 ao 24. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Então, nesse final do capítulo 6, o final dessa carta de Paulo aos Efésios, ele fala o seguinte, tratando anteriormente aqui sobre os relacionamentos que temos com as pessoas nesse mundo, ele fala o seguinte, fortaleçam-se no Senhor. A nossa força deve estar no Senhor e não no nosso próprio braço. E ele fala de uma armadura para vestirmos contra as ciladas, para lutarmos contra as ciladas do diabo. Quem precisa de uma armadura? Quem vai para uma guerra, não é mesmo? E aqui ele fala que nós estamos sim numa guerra, só que essa guerra ela é espiritual, ela não é contra as pessoas à nossa volta, mas contra o inimigo de Deus, contra o adversário de Deus e nosso adversário. E uma guerra espiritual, então, precisa de armas espirituais. E essa armadura é tratada nesse trecho de Efésios 6. Ele fala que para estarmos firmes, nós devemos tomar essa armadura para podermos resistir no dia mau e no momento de dificuldade. E essa armadura começa com cingindo os lombos com a verdade. A verdade como aquela peça que vai por baixo da armadura. Quando vemos algum filme de época e vemos alguns cavaleiros, e aqui ele está tratando da armadura romana, mas aquelas armaduras de metal de alguns cavaleiros também tinha essa parte que era um tecido grosso que ia sobre a pele e abaixo da armadura, exatamente para proteger o nosso corpo contra aqueles cantos, aquelas peças da própria armadura, para que não ficasse sovando e não ficasse desconfortável. Ele fala que a verdade é esse tecido grosso que, quando estamos vestidos com a verdade, a armadura vai encaixar perfeitamente em nós. Depois ele segue falando sobre a couraça da justiça para proteger o nosso peito, o nosso coração, com a justiça que vem de Deus, que não é nossa. Nós não alcançamos a nossa justiça, mas Deus nos alcança com a sua justiça. Depois ele fala o seguinte, nos pés, um calçado da preparação do Evangelho, sempre pronto para ir, para levar essa mensagem, essa boa notícia. Tomando, sobretudo, no versículo 16, o escudo da fé. O escudo ele é uma arma, mas uma arma de defesa,
onde é possível direcionar a defesa para onde vem o ataque. E exatamente é isso que ele fala no versículo 16, para apagar os dardos inflamados do maligno em diversas áreas da nossa vida. A gente pode direcionar a nossa fé na palavra de Deus e no conhecimento das Escrituras para lutar contra as ciladas do inimigo. No versículo 17 ele fala também sobre tomar o capacete da salvação, para que a nossa mente salva dos pecados, com nossos pecados perdoados, na certeza da esperança de estarmos para sempre com o Senhor. Esse capacete proteja a nossa mente para que não sejamos enganados. Não sejamos enganados, primeiramente, já com o fato com a questão que pode nos pegar no sentido de que essa salvação pode ser tirada de nós, porque ela não pode. Esse capacete é colocado na nossa mente para termos a certeza de que o Senhor nos salva e decidiu amar a cada um de nós, morrendo naquela cruz para pagar pelos nossos pecados, os quais não poderíamos pagar de jeito nenhum. E Ele decidiu nos amar. Romanos 5,8 fala que Ele prova o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido no nosso lugar quando éramos pecadores, mesmo sem nem pensarmos em uma chance de redenção. O Senhor nos ama e decidiu nos amar, e esse amor Ele não tira de nós. E esse capacete, então, com essa certeza da salvação, a gente possa tomar essa arma, complementar essa armadura. Mas ele fala de mais um ponto no versículo 18, que é orando sempre. Então, vestido de toda a armadura, em oração, podemos então viver no nosso dia a dia lutando contra as ciladas do inimigo. Depois Paulo continua finalizando a sua carta, falando aqui sobre algumas outras situações, que ele enviaria alguém, Tíquico, que era um amado companheiro ali, para informar tudo o que estava acontecendo e as situações que haviam, e deseja para eles então a paz de Deus e a graça sobre a vida deles. Que possamos refletir nessa carta de Efésios, sobre a forma como o mistério nos é apresentado, esse mistério que esteve oculto na revelação do Antigo Testamento, mas que foi nos trazido através do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, para que hoje, nesse tempo, nós possamos ter a graça de Deus nos alcançando, independente das nossas obras, mas para que nós possamos então agir e viver de acordo com a palavra de Deus para agradar ao Senhor. Sabendo que nós estamos numa luta, numa batalha muito grande e que no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, teremos várias dificuldades. Mas o Senhor não nos deixa desprovidos de meios, de conhecimento e de argumentos em Sua palavra para vivermos para Ele. Ele nos mostra tudo o que é necessário. A partir do momento que nós, conscientemente, queremos conhecê-lo e obedecê-lo, então certamente, lembrando que à nossa volta teremos pessoas imperfeitas como nós, então dependemos de viver em amor para sustentarmos uns aos outros e nos ajudarmos uns aos outros nessa caminhada. Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.